Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Gerson pode estar muito perto de voltar ao Flamengo e atualizações sobre o Varela que pode jogar nesse fim de semana. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Só que jogar no Alfredo Jaconi não costuma ser fácil. Vem cá, você sabe quem é o time da Série A que o Flamengo não ganha há mais tempo fora de casa? Mirassol? Não. Bahia? Não. Vamos dar uma ajudinha então. Uma derrota para esse adversário já causou a demissão de um dos maiores artilheiros da história do clube. Eu fui traído, cara. Eu não podia ser traído. Eu fui traído. Ele não vai vestir mais a camisa do Flamengo. Ele era ninguém menos do que o baixinho Romário. É lamentável, porque todos sabem o que eu sinto pelo Flamengo, mas ele é o presidente, ele decide. Aconteceu em 1999. O Flamengo perdeu para o Juventude no estádio Alfredo Jaconi e foi eliminado do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores foram a uma boate depois do jogo. Romário foi o único punido. Boa parte da torcida ficou do lado dele. Nos últimos anos, sempre que o Flamengo vai a Caxias do Sul, o torcedor fica preocupado. Afinal, faz tempo, a última vez que o time venceu o Juventude jogando como visitante. Foi em 1997, 1-0. Chute de Bruno Quadros, gol contra do zagueiro Rodrigo. E sempre foi muito difícil jogar lá em casa. Você vai para Porto Alegre, de Porto Alegre você sobe para Caxias. E aí é o frio, é a chuva, é o campo pesado. Desde aquela última vitória, o Flamengo enfrentou o Juventude 13 vezes como visitante. Foram 7 derrotas e 6 empates no Alfredo Jaconi. Aquele estádio lá, meu Deus do céu. Em 2021, a chuva transformou o futebol em polo aquático. Mateuzinho tentou jogar por baixo com o gramado encharcado. Ela parou, o Peixoto não perdoou. No ano passado, Rossi fechou o gol. Rossi! Mas não conseguiu evitar mais uma derrota. Mandaca pro Juventude! Só que agora acabou esse negócio, né, irmão? Segura a ansiedade, chegou o Felipe Luiz para quebrar o tabu. Domingo tem jogo no Alfredo Jaconi e o torcedor tá confiante. Vem cá, dá pra ganhar agora? Dá, lógico, qual o time que a gente tem, pô? Isso é a seleção, filho. Pô, meio campo é bom, ataque é bom, a zaga é boa. O time é perfeito. Vamos ganhar esse campeão. Enfim, o torcedor vai poder matar a saudade e ver o Flamengo em campo. Domingo, o rubro-negro enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. A pausa para a data FIFA foi comemorada pelo técnico Felipe Luiz e também pelos jogadores. Bom para a parte mental, bom para a parte física também. Treinar mesmo algumas coisas táticas e o Felipe tem esse tempo agora mais longo para poder não se preocupar muito com um jogo logo em seguida, então dá para ter às vezes um desgaste maior de treino e um trabalho mais intenso. Então acho que vai ser muito bom para o resto da temporada. Léo Ortiz, suspenso, é um dos desfalques confirmados para a partida diante dos gaúchos. Eric Pulgar, que ainda se recupera de uma fratura no pé direito, também ficará de fora. Além de Bruno Henrique, punido em 12 jogos pelo STJD por forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. O número de ausências promete ser ainda maior. Varela, Alexandro e Jorginho, entregues ao departamento médico, dificilmente estarão à disposição. Por outro lado, hoje o equatoriano Gonzalo Plata se reapresentou no Ninho do Urubu. Ele era o único jogador que faltava retornar após servir a seleção. Ontem, Samuel Lino, o uruguaio Matias Vinha e o colombiano Jorge Carrascal já haviam voltado a treinar. Varela e Arrascaeta já tinham sido liberados antes pelo Uruguai. A 3 pontos do segundo colocado, Cruzeiro, o Flamengo viaja amanhã para a Serra Gaúcha com o objetivo de se manter de forma isolada na liderança do Brasileirão. Além disso, vai tentar derrubar uma escrita que já dura 28 anos. A última vitória rubro-negra sobre o Juventude no estádio Alfredo Jaconi foi no dia 1º de outubro de 1997. Mais um tabu a ser derrubado por um clube que se acostumou a fazer isso de 2019 para cá. Tá aí o Flamengo, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos.
Um time que vem aplicando goleadas, mas que, na última rodada, empatou em casa com o Grêmio. E aí, Ronaldão, para você, o Flamengo, mesmo jogando fora dos seus domínios, longe do Rio de Janeiro, é muito favorito nessa partida, porque o Edu até falava aqui nos bastidores, o Carpini deu aquela ajeitada no Juventude. É aí que tá, a validade do Carpini não acabou ainda. Ele tem feito um trabalho, ainda mais jogando em casa, ele tem feito grandes resultados em casa. E a história diz que o Flamengo não consegue vencer lá há muitos anos. E é difícil jogar lá mesmo, ainda mais da forma que está jogando o time do Carpini, na marcação, na pegada. Ele conseguiu compactar mais a equipe também, e a gente percebe que tem jogadores que conseguem entender o plano de jogo, que tem feito os gols mais no segundo tempo também. Ele tem usado o primeiro tempo praticamente para fazer a adaptação do time na marcação, e no segundo tempo tem feito os gols. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir, pelo menos, absorver essa forma de jogar. Se o Flamengo já chegar abrindo o placar, como tem feito, tal, com o Pedro, com todo mundo aí vai dificultar a vida do Juventude. Mas eu diria, se o Carpini conseguir no primeiro tempo anular algumas partes do Flamengo, pode complicar no segundo tempo. A seleção uruguaia ajudou, liberou mais cedo o Varela e também o Arrascaeta. Edu, a gente sabe que o Flamengo é muito forte e jogando fora de casa também. Também, Renata. E você vê que o Felipe Luiz teve tempo para treinar. Alguns jogadores descansaram nessa pré-temporada, né, nessa parada. Então, isso faz com que o Flamengo, com certeza, é favorito. Mas o time do Carpini é um time que ele está reconstruindo novamente a ideia de jogo que ele já tinha antes no Juventude. Então, isso é muito importante. O Flamengo joga também de uma forma assim, consistente, marcação, pressão. Tem jogadores individualmente muito bons que pode decidir qualquer jogo. Então, Renata, para mim, vai ser um jogo difícil para o Juventude, mas o Flamengo, com certeza, vai vencer. Juventude, time verde, né? Camisa verde. Até vou sentar, porque... Vou querer saber de vocês se vale a brincadeira, se vale a provocação, se não, o Flamengo não deveria se meter. E Gerson, galera, pelo visto, aquela vontade de retornar ao futebol brasileiro vai acontecer mais rápido que muita gente imaginava. A gente vai trazer uma informação envolvendo o Gerson. Tem também como é que foi o treino do Flamengo. Sabia que Varela tem chance de ser relacionado para pegar o Juventude? Pois é, vou contar isso para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Gerson. Porque o Gruvoar, jogador multicampeão pelo Zenit, atualmente no CSKA, falou sobre o Gerson. Ele falou aqui: eu ouvi no Flamengo. Ou seja, ele está querendo dizer que viu o Gerson no Flamengo e estava indo muito bem. Mas no Zenit, Gerson não demonstra isso. E eu não entendo qual é o problema. Ou ele não quer ou não consegue. Gente, o Gerson, eu avisei a vocês. Nada contra a escolha do jogador em querer ir para a Rússia, jogar no frio danado, nada contra. Mas conhecendo o Gerson, o histórico dele na carreira profissional, as pessoas que estão envolvidas ao seu redor, eu sabia que ele não iria cumprir esse contrato. Quer dizer, ele pode cumprir ainda porque ele não rescindiu, pode queimar minha língua, mas dificilmente ele vai cumprir o contrato válido por 5 temporadas com o Zenit da Rússia. E tem um detalhe, tá? Que o meu parceiro Bruno De Laurentiis lembrou lá no Twitter. O inverno nem chegou na Rússia ainda. Alô, Gerson, quando esse inverno chegar aí na Rússia, eu quero ver como vai ser o tal do Vapo, porque, amigo, lá é muito frio, muito frio. Mas, brincadeiras à parte, torcida sempre para o Gerson conseguir desempenhar dentro de campo, que ele seja muito feliz. Para mim é um cara que merece todo o sucesso do mundo, mas é isso. Eu acho que não vai durar muito tempo na Rússia não, vai querer voltar antes do término do contrato. Mas falando de Flamengo, Arrascaeta foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de agosto. Eu vou até revelar meu voto, votei nele. Quando pedem votos, pedem 3 votos, e aí o primeiro, segundo e terceiro, obviamente cada um tem uma pontuação. Eu votei no Arrascaeta, Caio Jorge, e se eu não me engano foi o Jorginho terceiro. Confesso que eu não lembro, porque eu sabia que ia ficar entre Arrascaeta e Caio Jorge. Mas o Arrascaeta, para mim, não é só o melhor jogador em agosto do Brasileiro, mas é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Tá jogando muita bola o Arrascaeta. Inclusive, José Boto, ele chega, já apurei, nessa sexta-feira pela manhã, ao Rio de Janeiro, e uma das metas dele
é discutir a renovação de contrato com a Arrascaeta e a outra meta é a renovação de contrato com o Felipe Luiz. Vamos falar agora do Flamengo ironizando o Vasco nas redes sociais. Hoje, mais cedo, quinta-feira, o Vasco fez um post nas redes sociais e disse: é dia de Vasco pela Copa do Brasil. Por nós, pelos nossos, pelo Vasco. Juntos somos mais fortes. E aí, uma enxurrada de comentário. Ih, parece o Flamengo e tal, não sei o quê. Aí o Flamengo, o perfil oficial do Flamengo, foi lá e respondeu: não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu. Risos. Bom, gente, assim, vale a resenha, vale a brincadeira, foi com respeito, não faltou respeito com a instituição Vasco da Gama. Eu acho que a rede social veio para isso, para a gente, de certa maneira, saber utilizar. Se tivesse xingado, se tivesse faltado respeito, igual muita gente faz, enfim, não é a instituição que faz, mas muitos CPFs fazem nas redes sociais, eu seria contra. Mas nesse caso aqui, cara, totalmente normal, natural, não faltou respeito, brincou com o adversário. Enfim, eu achei de boa até, sem nenhum problema. Gosto dessa resenha. E vocês, o que vocês acham? Acho que institucionalmente falando, o Flamengo não deveria se meter, não deveria brincar. O que vocês acham? Ó, gente, isso não é informação, mas eu arrisco a dizer que os dois clubes se falaram: ó, a gente vai responder aqui e tal, não sei o quê. As pessoas que tomam conta das redes sociais dos dois clubes. Não seria nenhum exagero se isso tivesse acontecido. Enfim, quero a opinião de vocês em relação a isso. No campo e bola, galera, como foi o treino? O Flamengo teve a reapresentação dos jogadores que estavam com suas respectivas seleções: Vinha, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino. Lembrando que Varela e Arrascaeta tinham voltado antes e se reapresentaram quarta-feira. No campo, o Alexandre não participou do treino com bola, fez apenas trabalhos com a fisioterapia. O lateral direito Varela, que está se recuperando aí de uma pubalgia, também não participou da atividade com bola. E o meia Jorginho, que treinou com o grupo no começo da data FIFA, voltou a sentir dores na parte do músculo posterior da coxa esquerda e ficou tratando com os médicos. Em relação ao Varela, galera, muita gente, eu achava que ele estava descartado, mas hoje, conversando com uma pessoa de dentro do Flamengo, falou: cara, assim, tem chance, eu não descartaria ele ser relacionado não, mas acredito eu que o Emerson Royal seja titular, porque é um jogador que vem treinando com o grupo durante essa data FIFA, na ausência do Varela, e disse recentemente em uma entrevista à Flamengo TV que está 100% fisicamente, ele que não chegou 100% ao Flamengo, ainda tinha um incômodo ali no tornozelo, local da lesão que ele teve nos tempos de Milan. Então eu arriscaria Emerson Royal titular e quem sabe Varela relacionado. Mas, enfim, a gente sabe que é um jogo importante, embora a gente fale assim: não vence desde de 97, são 27, 28 anos. Mas de lá para cá foram 13 jogos apenas do Flamengo contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Então são 13 jogos que o Flamengo não vence lá. Chegou o momento de quebrar esse tabu, pelo menos é o que eu acho que vai acontecer, inclusive. Para finalizar nosso vídeo, Andrés Pereira foi apresentado lá no Palmeiras e ele falou sobre o erro na final da Libertadores de 2021 entre Flamengo e Palmeiras. Ele vestia a camisa do Flamengo e, para mim, ele protagonizou o maior erro da história do Flamengo e, para muitos, o maior erro da história do futebol brasileiro. Mas, para mim, sem sombra de dúvidas, na história do Flamengo é o maior erro. E ele disse: o que aconteceu no passado, passou. São coisas normais. Provocação de torcida é normal. Eu sou profissional e não fico vendo isso. Estou focado em estar aqui e me adaptar o mais rápido. Não ligo muito para essas coisas. Quero mostrar meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistência e conquistando vitórias, que é o mais importante. Fecha aspas. Andrés, com todo respeito, você liga sim. Porque quando você estava lá no Fulham, você deu uma entrevista à imprensa inglesa dizendo que não gostou, que se sentiu maltratado, entre aspas. Não lembro qual foi a palavra certa que ele usou, mas enfim, ele demonstrou incômodo. Agora no Palmeiras ele diz que não tem incômodo. Boa sorte ao jogador, não contra o Flamengo, e eu acho que ele vai estar novamente numa final de Libertadores, só que dessa vez entre Flamengo e Palmeiras, só que dessa vez no lado alviverde. Eu acho que a final vai ser Flamengo e Palmeiras da Libertadores. Tamo junto, galera. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo,
comentar bastante para o YouTube engajar esse vídeo para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativar as notificações para sempre que o vídeo sair você ser um dos primeiros a ficar informado das atualizações do Flamengo, beleza? Tem uma informação adicional aqui que eu consegui apurar do GE, que o técnico Felipe Luiz ganhou mais 3 reforços no treino desta quinta-feira. Vinha, Carrascal e Samuel Lino se reapresentaram depois de terem atuado com suas seleções. Por sua vez, Plata foi a ausência da atividade. O equatoriano, o único jogador rubro-negro que atuou nos 2 jogos dessa data FIFA, foi liberado por mais um dia pelo clube e volta na sexta. A informação foi divulgada primeiro pelo site Coluna do Fla. Além de Plata, outros 4 atletas não participarão do treino com o grupo. O volante Pulgar, em recuperação de fratura no pé direito, está fora do jogo. Os outros 3, Varela, Alexandro e Jorginho, serão avaliados até o próximo sábado, mas dificilmente viajam com a delegação para Caxias do Sul. E é isso, torcedor. O que você espera desse jogo no fim de semana contra o Juventude? Flamengo aí que tem um tabu de 27 anos que não consegue ganhar do Juventude por lá, mas com esse time, com essa máquina que esse time tá, eu acho muito difícil perder. Empatar pode acontecer, mas eu acho difícil também. Creio que uma vitória aí tranquila por 1 ou 2-0 vai garantir os 3 pontos pro Mengão. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Sua expectativa para essa partida. Deixa aí nos comentários, beleza? Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.